implica diversos fatores, como conhecer um pouco mais sobre como ser um empreendedor e seus comportamentos positivos. Todos nós somos empreendedores natos, porém, não temos técnicas, não temos o feeling da questão, né? E é justamente esses pontos que eu quero abordar. Vocês vão aprender empreendedorismo de uma maneira que vocês nunca viram na sua vida. Vocês vão aprender empreendedorismo somente os pontos principais. Estabelecer forma e maneiras de entender a sua própria vida em pontos de empreendedorismo, claro. Na sua vida em si, você se deixa ser empreendedor e não percebe. E no decorrer dessa aula, vocês vão pegar algumas situações e vão relembrar, pô, passei realmente por isso. Olha, se eu tivesse pensado de uma forma diferente, eu agiria de uma forma diferente. Perceber que esse tema também tem grande impacto na sua vida profissional, independente da sua área. Então, deixa eu abrir os slides. Olha, os slides estão funcionando, não estão travando. E aí eu venho. Empreendedor é aquele que inicia algo novo. Deixa eu minimizar isso aqui, que minha leitura está ruim. Pronto. Iniciar algo novo, que ninguém vê. Aquele que realiza, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. É o agir, é o mover da situação. É você tomar atitude. Justamente o nosso tema, habilidade e atitudes vencedoras. Gente, tem alguém me perguntando aqui qual o link. Não tem link. Denise, seja muito bem-vinda. Que bom que você retornou. Vou pedir licença para vocês, só um instantinho, para eu possa estar respondendo aqui. E desconectar meu WhatsApp do computador, para não atrapalhar a aula de vocês. Só um instantinho. O link do Zoom, ele está dentro do Simpla. Você vai entrar pelo Simpla na aba de Meus Ingressos. Dentro de Meus Ingressos, você vai ter uma opção de você acessar. Lá você vai acessar e vai ser direcionada para o Zoom. Eu acho que é isso, né? O Simpla ele é todo diferente. Então, empreender é você deixar de sonhar, você deixar de desejar e você partir aquele sonho, aquele objetivo para ação. Então, eu venho aqui para uma questão do Sebrae. Cadê? O Sebrae ele diz o seguinte, Sembrae, na verdade, Serviço Brasileiro de Apoio aos Micro e Pequenas Empresas. É uma entidade privada sem fins lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criada para... Não, agora tu pediu. Oi? Edileide? Desculpe! Não tem problema não, fica tranquila. Então, é um agente de capacitação Sebrae, para quem não sabe, ou melhor, saber superficialmente, porque não é da área de comércio, empreendedorismo. Então, o Sebrae, ele é um agente de capacitação. E o Sebrae, ele traz essa definição para a gente, que empreendedor é aquele que inicia algo novo, aquele que quer trazer novidade, aquilo que ninguém vê. Ele é aquele que realiza, aquele que sai da área do sonho, aquele que deseja, porém ele parte para a ação, ele tira do papel os objetivos dele. Certo? Então, aqui a gente tem um histórico básico do empreendedorismo no Brasil, onde começou a ouvir sobre o assunto nos meados dos anos 90. As pequenas empresas começaram a se estruturar melhor após o baque da abertura do mercado para os importados no governo do Collor. Então, a questão de ser empreendedor, de você empreender, ficou forte nos anos de 1988. As empresas brasileiras começaram a durar muito mais tempo do que normalmente era visto antes desse período.
Então, começa a ter a visão de você no negócio e da noção de negócio próprio. Então, muita gente, hoje, não vou dizer assim a palavra banalizou, mas assim, hoje se tornou popular a questão de você ser empreendedor. Não é à toa que colocaram uma categoria que antigamente era empresa limitada, empresa SA, aí veio o ME, microempreendedor, ou o chamado MEI, microempreendedor individual. Então, hoje, eu posso ter o meu MEI, como eu tenho. Edileide pode ter o MEI dela. Seja bem-vinda, Eneida. Finalmente conseguiu. Gessinalda também pode ter o MEI dela. Então, hoje, você se tornar empreendedor se tornou uma situação normal. Todo mundo hoje consegue. E outra, e traz benefícios você começar como MEI. Por exemplo, você que é professora autônoma, por exemplo, sem carteira registrada, sem nada. Muitos cursos profissionalizantes contratam as pessoas. Não consigo ouvir, só um instantinho. Ativa seu microfone, Neida, na opção mute. Tem aí a opção de você ativar e desativar esse microfonezinho. Ou melhor, desculpa. Áudio, deve ter alguma opção de áudio aí para você. Porque todo mundo está conseguindo me ouvir aqui. Mute o seu microfone. Você deixa desativado o seu microfone. Então, hoje, a grande vantagem é que você como microempreendedor, você como empreendedor, vocês como professoras, no caso, conseguem abrir um MEI na área de ensino, ser contratada por um curso profissionalizante através de um contrato, e aí não criam vínculo empregatício. E outra, vocês estão resguardadas pela questão de INSS, porque vocês têm que pagar uma contribuição. Então, se vocês caírem doentes, vocês meninas, mulheres, se vocês engravidarem e vocês vocês entrarem com a licença maternal, vocês têm direito a isso. Então, essa questão do empreendedor traz essa facilidade para vocês também, esse benefício, né? Pode ser dito assim. Entre essa época começa a despertar uma nova visão de filão de mercado e surge a visão pequenas empresas, grandes negócios. Daí surge o marco do empreendedorismo, porque hoje vamos falar de microempreendedor, que é o normal hoje. Você como microempreendedor, só um instantinho, ela não está conseguindo. Deve ter uma opção de você habilitar o microfone. Quando você conseguir, você responde aí para a gente no chat, por favor. Então, você como microempreendedor, você tem uma pequena empresa, às vezes não tem nenhuma estrutura, mas você abre uma oportunidade para grandes negócios. Negócios esses que as pessoas ainda não colocaram no auge, uma inovação, uma criação sua, você pode colocar no mercado hoje. Como a gente tem várias hoje que se tornou agora mais popular. Vamos supor, antigamente não tinha aquela batata recheada, aquelas batatas grandes que tira uma quantidade e você coloca um molho lá dentro. Então, isso se tornou uma forma de empreender, alguém tomou essa atitude e hoje virou uma franquia. Hoje, vários shoppings têm essa batata, que é um nome em inglês, eu não sei pronunciar o nome. Se alguém souber, até pode me ajudar aí. Como também tem a questão da Subway, um sanduíche natural, um sanduíche que você poderia fazer em casa, misturando um monte de salada, misturando um monte de coisa, vários molhos, pães, várias opções de pães. E aí deu certo, abriu-se uma franquia. Mas alguém começou de baixo, alguém começou com a ideia, abriu uma portinha, às vezes abriu até um carrinho na rua, mas era um microempreendedor, para ser registrado pela prefeitura, tudo isso, e virou-se uma franquia. Como a questão que eu uso muito esse exemplo,
a questão aqueles frango frito no balde. Era uma empresa americana, se eu não me engano, Texas, e essa empresa vendia esses frangos com várias opções, várias outras receitas nesse comércio, onde, por uma má gestão, o negócio quebrou. E aí, os funcionários foram demitidos, o dono foi para a sua casa, no interior, tipo um interior, uma roça, e aí a única coisa que ele tinha na mão dele era a receita do frango frito no balde. E aí ele não tinha dinheiro para investir. Ele procurou várias empresas que pudesse aceitar aquela receita, pudesse aceitar aquela inovação, e todas, praticamente todas, fecharam as portas para esse senhor. E o que foi que houve? Apareceu um único investidor. E ele falou: eu invisto. Eu entro como seu parceiro. Eu não quero comprar sua receita. Eu entro como seu parceiro. E aí abriram uma única porta e começaram a vender naquela região da estrada. Começaram a vender. E nisso começou-se a virar uma franquia. Começaram a vender franquias com a receita do frango frito no balde. Coisa simples, coisa besta. Porém, para a gente, mas para ele, era a única coisa que ele tinha. Um pedaço de papel com uma receita, e ele foi lá e, com a ideia dele de empreender e a outra mente brilhante de investir naquele negócio, hoje os caras estão bilionários. Vou tentar buscar essa história e levar para vocês lá no grupo. Então, traz esse marco do empreendedorismo. Antes do empreendedorismo ser mais conhecido no Brasil, ele já era conhecido. Ele já era conhecido em outros países. E como em uma sequência do mundo globalizado, com empresas multinacionais e produzindo cada vez mais com a sua mão de obra, a visão do conhecimento deste tema no Brasil se tornou necessário. É aí que entra a consequência da globalização, o desemprego. Eneida já conseguiu? Consegue me escutar agora? Responde aí no chat para a gente, por favor. Eu fiquei agora preocupado. Mas eu acredito que tenha sido alguma coisa que tinha que habilitar. Então, a questão do desemprego no Brasil nos anos 90 se tornou popular. Muita gente demitida, muita gente sem trabalho fixo, e começou a vir os trabalhos informais. E hoje não é muito diferente. Olha eu voltando de novo para o Covid-19, o isolamento, a pandemia. Hoje não é diferente. Nos dias de hoje, muitas empresas tiveram que fechar suas portas. Fechando as suas portas, tiveram que demitir 90%, 80%, 70% do seu quadro de funcionários. E com isso, esses funcionários tiveram que tomar alguma atitude. Tanto nos anos 90, quando deu origem, começou o auge do empreendedorismo no Brasil, como nos dias de hoje. As pessoas estão inovando, as pessoas estão tentando criar, inovar, fazer algo que você ainda não fez. Hoje as pessoas estão vendendo máscaras. As gráficas, quem tinha gráfica pequena, agora está se tornando gráfica grande, porque as gráficas estão fazendo estampas de máscaras com vários temas. Hoje a gente tem time de futebol, temos aí estampa de personagem, temos estampa para criança, para mulher, para homem, vários tipos. Mas quando começou a pandemia, e na China também, eram aquelas máscaras brancas. Mas alguém teve a brilhante ideia, por que eu não vou fazer algo personalizado? Colocar aqui o brasão do Barcelona, o brasão do PSG. Por que não colocar aqui o brasão, um símbolo da fé? Então, as pessoas estão justamente trazendo essa inovação. Para que isso? Justamente para renovar a economia. Por conta desse cenário, esse desemprego, as pessoas começaram a buscar e encontrar essas soluções. Com a percepção do aumento dos empreendedores no Brasil, novas empresas começaram a surgir para dar apoio a esses pequenos empreendedores.
Então, vamos supor que... Vamos falar da gente aqui, nesse grupo aqui. Deixa eu ver se Maristela já respondeu aqui qual a área dela. Maristela parou de ouvir. Foi só comigo. A primeira eu já assisti. Maristela não está escutando. Andréa, seja muito bem-vinda. Estou te vendo aqui já. Maristela está me escutando? Eneida. Mária é professora de estatística. Professora de estatística. Bruna, seja muito bem-vinda também. Consegue me escutar, Bruna? Então, vamos falar da área de professora. Aqui está normal o som. Quem não estiver escutando, tenta habilitar o som no Zoom. Maristela não escuta. Então, pessoal, a questão de consultoria. Vocês são professoras de empreendedorismo. O fato de vocês serem professoras de empreendedorismo traz para vocês uma habilidade específica. Essa habilidade específica pode levar vocês para um outro rumo, um rumo de consultoria para empresas. Bruna. Você leva vocês para a questão de consultoria. Rafael, o que é que eu vou fazer como consultoria? Prestar serviço para empresas, analisando estatisticamente a situação da empresa, o financeiro, não sei se é a área de você, mas no financeiro da empresa também, vocês podem analisar. Ou vamos supor que surja alguma outra área específica, que não é a minha área, então não posso nem usar muito como exemplo, mas vamos falar de mim. Eu, como coach, eu consigo prestar atendimento para empresas. Então, com o conhecimento específico que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, eu consigo abrir um MEI, microempresa, e eu consigo levar palestras motivacionais, eu consigo, como eu tenho certificação Agile Coach, que é transformar empresas em empresas ágeis, empresas com foco, com liderança mais firme, mais pesada quanto a isso. Maristela, voltei, tudo certo. Que bom. Então, quem não consegue me ouvir, por favor, saiam e retornem. Rafael, posso? Pode, Tudo claro. bem, Maristela? Eu devo ter apertado alguma coisa, então eu saí e quando eu entrei novamente, logo na entrada ele pergunta se você quer se conectar com áudio. E então, na hora que eu cliquei com áudio, aí voltei a te ouvir. Pode Provavelmente ser. eu cliquei em algum lugar mexendo aqui. Pode ser isso também. Parou de funcionar. Só uma dica para as pessoas. Eu vou avisar aqui no grupo que as pessoas não estão me escutando. Quem não consegue... vou escrever lá no grupo que eles não estão... Obrigada. Vou entrar, sair e entrar novamente. Aí o Zoom ele vai perguntar para vocês se vocês querem com a opção com áudio. Então, vocês habilitam essa opção que aconteceu nesse instante aqui. Pronto. Eu acredito que vai ajudar. Então, pessoal, o que acontece? Vocês... Eu, por exemplo, eu posso fazer isso. Eu posso atuar como Agile Coach, eu posso transformar empresas ágeis, eu posso ajudar empresas. Então, eu sou um microempreendedor. Eu não tenho, vamos supor, eu não tenho uma estrutura de consultoria, mas eu posso prestar meu serviço. Lembra da última aula que a gente viu? Cartão de visita, um cartão apresentacional, justamente para você levar para uma oportunidade. Então, você pode visitar empresas, você pode mostrar o que você sabe fazer, as suas habilidades, a sua diferença, e aí você começa a inovar, a empreender um negócio. E quando você for ver, você está prestando consultoria financeira, consultoria orçamentária para uma empresa. Não sei se tem muito a ver com a área de vocês de estatística. Estou tentando aqui catar alguma coisa para trazer o
uma vivência melhor para a gente aqui. E com isso, quem dá o apoio para a gente? Sebrae. Vocês podem fazer cursos gratuitos pelo Sebrae, vocês podem buscar consultoria também pelo Sebrae, justamente na questão, poxa, eu quero abrir um negócio, e a primeira coisa que ele vai perguntar, qual a sua formação? Qual a sua habilidade? O que é que você quer fazer? O que é que você sabe fazer? Pronto. Eu posso trazer algumas ideias aqui para você. Porém, não é só isso, ainda tem a pesquisa de mercado, tudo isso, mas aí é uma outra oportunidade. Mas o Sebrae dá excelente apoio para vocês. É um programa justamente de apoio ao empreendedorismo. Vamos lá. E aí, o que eu tenho aqui nesse slide, por exemplo? Deixa eu diminuir aqui minha tela para eu poder ler. Criação de novos empregos gerando riqueza. Brasil, maior taxa de empreendedores. Minha leitura aqui está horrível, que a tela para mim aparece meio cortada. De empreendedores em estágio. Seguindo pela China, tem a porcentagemzinha deles, o percentual, para vocês fazerem um comparativo. E o Brasil tem a população de empreendedores, com 17,% de empreendedores com estágio em estágio inicial. Isso quer dizer, pessoas que abriram mês, a pessoa que abriu CNPJ, pessoas que ainda não estão quentes no mercado, conhecidas no mercado, porém essas pessoas têm as atividades delas informais, autônomas, de forma com renda própria, não dependendo justamente de outras empresas. E o slide não está travando. Olha que legal. Dessa vez ele não está travando, não precisa reiniciar. Alguém escreveu alguma coisa no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Faz sentido exemplo de consultoria. A consultoria, na realidade, é uma ideia boa para vocês, principalmente nesse momento, né, de home office. E aí eu venho para um quadro da BRICS. O primeiro que é BRICS é o nome de um conjunto econômico de países considerados emergentes, formados atualmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, como vocês podem ver. Então, o BRICS, na realidade, vem da sigla de cada inicial de cada país deles. Sua internet conectou. Tinha caído, foi, pessoal? As letras representam justamente os países. Portanto, o único país, se vocês forem olhar aí, que tem uma grafia diferente desses aí, é a África do Sul, que em inglês se chama South Africa. Por isso a letra é S no final, BRICS, mas deveria ser com A no final. Mas pelo fato dele pegar em inglês, ele considera South Africa. Então a BRICS justamente é essa união de países considerados emergentes na área de empreendedorismo, na área da economia nacional. E o que é empreendedorismo? Empreendedorismo significa empreender, resolver um problema ou situação complicada. Uma situação que um cliente ele não consegue resolver. Uma situação que você precisou entrar no mercado para que você possa resolver. Pode ser entendido também pela criação de algo novo, uma inovação, na concretização de um sonho, na vontade de gerar o próprio negócio, usando o quê? A sua criatividade. Eu, por exemplo, o que é que eu tenho? A rede de capacitação profissional, cursos profissionalizantes. Qual o seu diferencial? Por quê? Mas existe vários cursos, que a gente não precisa nem citar os nomes aqui, mas existe vários cursos profissionalizantes, Rafael. Não somente em Valença, mas em Salvador, na Bahia inteira. E por que você abriu e criou um curso profissionalizante? Porque a rede de capacitação tem um grande diferencial. Normalmente os cursos profissionalizantes têm uma duração de 1 ano, 1 ano e meio, ou até mesmo 6 meses. Os cursos da rede de capacitação profissional são cursos com carga horária de 32 horas, turmas reduzidas com no máximo 8 alunos por turma. Isso quer dizer não mais de 8. Por quê? Porque o professor consegue dar uma atenção maior para esse aluno.
Mas 32 horas aula é muito pouco. Quantas horas por semana os alunos têm? 2 horas por semana. Muito pouco. Mas se eu tenho 8 alunos somente em sala, será que é muito pouco? É um método, é uma técnica que nós percebemos e descobrimos que não precisa passar muito tempo em uma sala quando se tem uma turma reduzida. E o professor consegue dar uma atenção especial para cada um daqueles alunos. Dentro da rede de capacitação profissional, eu ministro as palestras pelo programa Qualificar. É um programa de desenvolvimento pessoal e profissional, onde a gente encaminha esses alunos para o mercado de trabalho, através dos parceiros do programa Qualificar e da rede de capacitação profissional. Então, eu ministro palestras motivacionais, palestras como dicas de entrevista, dinâmica de grupo. E, com isso, a gente já vai preparando ele, o psicológico dele, para o mercado de trabalho. Em paralelo a essas palestras, que acontece uma vez ao mês, o aluno ele tem essa carga horária de 2 horas semanais, com a turma reduzida de 8 alunos no máximo, e no mínimo, Rafael, no mínimo 3 alunos. Com 3 alunos, a gente já abre turma. Pô, que massa, legal. E isso a gente trata o ser humano primeiro. A gente atinge o ser humano antes de atingir o cliente. Então, a gente cuida do cliente, é o nosso diferencial, é a minha criatividade, a minha inovação, comparando com outros cursos. Vocês são professoras, se eu tiver errado, pode comentar aí no chat, ou se tiver alguma coisa para complementar, pode complementar também. E, além disso, Rafael, aulas 80% prática, 20% teórica. Na rede de capacitação profissional, eu ministro o curso de manutenção de smartphones. Então, eu digo para o aluno que em 3 meses e meio ele aprende a detectar os principais defeitos de celulares e tablets, ele aprende a fazer limpeza, ele aprende a fazer formatação, ele passa por 3 módulos. Ele aprende o módulo de hardware, software e eletrônica. Então, justamente porque uma turma reduzida. Agora, se a turma fosse grande, eu não daria conta em 3 meses e meio de ensinar para esses alunos e levar eles para o mercado nesse período. E o mesmo vale para os outros cursos. Cuidador de idosos, atendente de farmácia, fora os estágios, as parcerias que a gente tem com empresas, com instituições. Melhorou, Edileide? Está cortando a conexão está caindo. Deu uma melhorada agora? É a internet. Aqui em Valença está chovendo muito. Pessoal, dá esse retorno para mim. O áudio tá bom para vocês? Então, eu vou continuar. Caso esteja com algum problema... Rafael, oi. Licença, seu áudio está cortando. Ainda está cortando? Ainda está cortando? Oi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Vocês conseguem me ouvir agora? Está cortando ainda? Denise? Melhorou. Agora está ok. Beleza. O pessoal está voltando. Agora deixa eu abrir o slide novamente. Então, onde eu parei? Eu parei falando sobre a rede de capacitação, do diferencial. Além da rede de capacitação, eu tenho a Presto Mágica, Escola de Mágica. Denise já foi minha aluna do curso de mágica, ela é testemunha. E da mesma forma que eu atuo na rede de capacitação, turmas reduzidas, eu procuro também fazer as turmas de mágica justamente reduzidas. Então, é um diferencial, onde eu digo para você que em uma manhã, das 8 até meio-dia, você aprende em torno de 30 truques de mágica. Entre cartas, objetos, mentalismo e assim vai. Além da Presto Mágica, tem a Leica Personalizados, que é uma empresa de canecas personalizadas, colecionáveis,
com preço um pouco abaixo do mercado, com a qualidade também, com a mesma qualidade, sem reduzir a qualidade comparando com os concorrentes, porém, a gente consegue fazer de acordo com o que você precisa e a sua necessidade. Então, a gente primeiro atinge o ser humano para depois atingir o cliente em todos os negócios que eu tenho. Esse é o método que a gente faz. É cuidar primeiro da pessoa, da necessidade, se colocar no lugar da pessoa, para depois se colocar, ver a pessoa como cliente, ver como uma pessoa como uma pessoa que vai me dar dinheiro. Eu penso assim. Um exemplo. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu primeiro estou atingindo o ser humano de vocês. Eu estou cuidando de vocês, ministrando esse curso online 100% gratuito. Como eu já avisei ontem para vocês, no decorrer desses dias eu vou estar divulgando para vocês o curso de educação financeira. Um curso de educação financeira 100% online, com mentoria, com suporte individual para cada um também. Além das aulas em grupo, vocês também vão ter mentoria individual, suporte individual. Então, eu espero que vocês saiam desse curso gostando desse curso, porque depois vocês vão me procurar justamente para, Rafael, eu quero fazer o curso de educação financeira. Não porque eu estou impondo para vocês, mas porque eu estou atingindo primeiro o ser humano de vocês para depois atingir o cliente, ver vocês como cliente depois, não agora. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, o que vocês têm que fazer? Usar a criatividade de vocês, a inovação de vocês como empreendedores, com a habilidade que vocês têm e atingir, tirar do papel os seus planos, os seus objetivos, os seus sonhos e entrar em ação. Isso é empreender. Alguém colocou alguma coisa no chat? Vamos dar uma olhadinha. Está falhando a voz novamente. Meu Deus, é a internet. Aqui está chovendo muito. Eneida levantou a mão. Pode falar, Eneida. Quer falar algo? Então vamos continuar. Pessoal, eu vou seguir, mas vai ficar gravada essa aula. Vai e volta, mas dá para entender. Beleza, Maristela. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque as minhas vidas, o sufoco que eu passei nesses dias com a questão do slide, com a questão do pessoal não conseguir entrar no Zoom também. Mas, graças a Deus, a gente está corrigindo algumas falhas. E aí, essa da internet, infelizmente, depende da chuva, não depende de mim, não. A internet em Valença falha muito quando está chovendo. Então, empreendedorismo, segundo Peter Drucker, um dos pais da administração, ele diz que empreendedorismo é um comportamento já traçado da personalidade. Então, está na pessoa, está no foco da pessoa ser empreendedor. Então, quando eu venho, por exemplo, eu digo para vocês também que empreender é também agregar valor, saber identificar oportunidade e transformá-las em um negócio lucrativo. Todos esses exemplos que eu citei para vocês, a rede de capacitação, Prestomágica, Leica Personalizado, até meus atendimentos como coach. Eu presto uma sessão gratuita, eu dou uma sessão de presente para a pessoa. Eu tendo horário na agenda, eu convido as pessoas que têm interesse em fazer uma sessão de coach comigo gratuitamente. E nesse momento eu estou cuidando do ser humano. Aplico ferramenta, tudo. A pessoa tem ali praticamente 1h30 de sessão comigo, gratuita, onde vai trazer clareza para a pessoa. E no decorrer disso, ela percebe a necessidade daquele suporte, daquele apoio. Que o coach, ele é um treinador, ele é uma pessoa que te motiva, é uma pessoa que te apoia, é a pessoa que vai te ajudar a sair do seu ponto A e chegar até o seu ponto B, trazendo clareza na situação, de acordo com a sua vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela em relacionamento, seja ela para ter uma requalificação ao mercado, seja ela para ter controle emocional, tudo isso o coach faz. E aí, o que você não consegue fazer sozinho, por exemplo, eu tenho um cliente de emagrecimento. Eu não sou nutricionista, mas eu dou esse apoio, eu ajudo a ela sair do ponto A dela, que ela não consegue perder peso sozinha, até chegar no ponto B, que é o objetivo dela.
e fora outros tipos de clientes também. Mas eu faço essa sessão gratuita justamente para quê? Para atrair a pessoa, identificar a situação e transformar essa situação em uma oportunidade lucrativa. Então, dá para vocês atuarem utilizando a criatividade de vocês na área de vocês. E o que é o empreendedor, Rafael? O empreendedor é aquele cara que imagina, que desenvolve. É aquele cara que tem o feeling da situação. O empreendedor é alguém que sonha e transforma o seu sonho em realidade. Então, Philon e Dolabella foram os autores de livros responsáveis por disseminar esse conceito no Brasil de empreendedorismo. Alguém colocou alguma coisa no chat, só um instantinho. Vamos dar uma olhada. Gabriel, boa noite. Parei aqui a aula só para te dar boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Então, vamos lá. Então, existem muitas teorias que tratam de explicar o que é uma pessoa empreendedora. Se eu perguntar aqui para vocês, coloca aí no chat para vocês, com as palavras de vocês, o que é ser empreendedor? No ponto de vista de vocês, sempre vocês ouviram essa palavra, empreendedor. Então, me diga agora aí no chat, o que é ser empreendedor no ponto de vista de vocês? Bruna? Denise? Gabriel? André, o que é ser empreendedor para vocês? Conversa aí comigo. André, inovativo, criativo. Ter uma ideia e dar um jeito de concretizar. Exatamente. Ser empreendedor é justamente isso, é você ter uma ideia, como a gente já falou desde o início. Uma ideia. Você tem um sonho, um objetivo já traçado na sua vida. E agora tem um detalhe, não é somente isso, ser inovativo, ser criativo, ter a ideia. É como a Maristela falou, dá um jeito de concretizar. É você ir lá e fazer. Você ir lá e atuar. Porque não adianta somente você ter a ideia. Eu vou ser sincero para vocês. Hoje, de 2019 para cá, eu estou atuando praticamente como empreendedor. De 2019 para cá. Porém, antes de 2019, eu sempre ajudei pessoas a construírem negócios. Sempre. Então, o coach raiz já estava dentro de mim. Mas quantas ideias eu já falei para fulano, beltrano, mas eu nunca peguei as minhas ideias e coloquei em prática. Então, de um tempo para cá, eu já tive uma livraria evangélica online, vendi bastante, porém deixei de lado. Então, isso não era empreendedorismo. Eu peguei um objetivo, um plano, uma ação, um sonho, uma inovação, coloquei no papel, tirei até do papel, criei o site, divulguei, vendi bastante, tudo, mas depois eu larguei de lado. Então, não foi uma atitude empreendedora que a gente vai chegar lá também. Então, ser empreendedor não é somente você ser inovador, você ser criativo, você dar um jeito de concretizar, mas também dar um jeito de manter a situação. Vocês acham que é fácil manter 3 negócios e ainda minhas demandas do trabalho da Secretaria de Educação? Não, não é fácil. Vocês acham que não é cansativo você ficar se deslocando Salvador, Valença, trabalha dia, trabalha à noite, faz o que, faz ali, fora as palestras motivacionais em Salvador, como Denise até está inscrita em uma palestra que foi suspensa agora, foi adiada por conta da pandemia do Covid-19, que é Vença a Timidez. Então, essa palestra é uma das palestras que eu faço em Salvador durante a semana à noite. Então, ainda tem esse detalhe, tem as palestras motivacionais, os eventos que eu faço, tem os eventos também que eu faço de um dia inteiro, de 8 até 8 da noite, até as 20 horas. Então, tem que ter um planejamento, como a gente viu ontem. Eu fiquei de mostrar para vocês a foto do planner, ninguém me lembrou, né? Mas amanhã me manda, Rafael, mostra a foto do planner. Eu vou mostrar para vocês no grupo do WhatsApp a foto do planner, para que vocês possam utilizar como exemplo.
Algumas de vocês podem estar pensando, pô, como é que você consegue administrar tudo isso, Rafael? Como é que você consegue ter a cabeça para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo, tem um planejamento, tem um momento certo para atuar com cada situação. E se sair do planner, eu não faço. Se não tiver no planner, eu não faço. Mandei o link do Time Planner para vocês, do app, para vocês instalarem, caso vocês não tenham como acessar a papelaria por conta da pandemia. Mas vocês têm que começar a pegar a ideia de vocês, tirar do papel. E como a Maristela falou, dar um jeito de concretizar. E eu complemento. Além de concretizar, você manter o seu negócio. Manter o seu negócio ativo. Então, esses dois autores, existe uma teoria que trata justamente de explicar o que é uma pessoa empreendedora. Existe a teoria de Low-Jacques Filho, que justamente ele, com o Fernando Dolabella, introduziu este conceito no Brasil. Trata-se da teoria visionária de Filho. Procurem teoria, vou até digitar aqui para vocês. Depois vocês podem pesquisar para enriquecer mais o conhecimento. Teoria visionária, filho. Printa essa tela aí. E aí eu vou trazer um vídeo para vocês. Demorou para eu trazer os vídeos. E vamos chegar a uma conclusão. Oi, bom dia, Luciano. Tudo bem? É só salgado aqui, você quer, né? Só salgado. Bastante bacon, né? Desculpa. Por da sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, esse é o kit higiênico, por da sacolinha, tá bom? Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra passar na mão, tá bom? Olha só. Obrigada. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de coca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que nem ninguém oferece. Aqui na Pipoca do Monteiro, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois desse processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Aí é uma pipoca muito especial, muito caprichada, que ele faz, é muito gostosa. Ele é digerido, ele é muito. Eu estou na cidade, eu não deixo de pegar pipoca dele aqui, mas isso nem que eu deixo lá para baixo, eu venho até aqui pegar pipoca dele. Tem muito simpático, bacana. Obrigado. Tudo de bom para você. Hoje a pipoca pode tornar-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou, fez um kit higiênico contendo guardanapo, um palito de leite coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiênico a gente aproveita de fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja, e hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola, e mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade, paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e na verdade são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença.
pipoca de cortesia, para mim, um motivo de festa. Eu tenho certeza que meu freguês não compra da minha concorrência. Ele é fiel. Aí eu tenho um processo aí, no final do mês, eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes. Tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvi imprimir os dias da semana nos meus uniformes, para eu peguei ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei. A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza, trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também. Imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça. Muito bom, né? Um bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipoca, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo. Se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum. O que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Pois é. Dá para perceber, então, por esse vídeo... Opa! Dá para perceber neste vídeo que ele traz uma certa qualidade. Aí eu pergunto para vocês e quero que vocês me respondam no chat. Esse profissional, ele tem mais chance ou menos chance dos clientes retornarem para ele? Respondam aí para mim. O que é que vocês acham? Ele tem mais chance ou menos chance? Mais chance. Ele tem mais chance e com certeza tem muita chance dos clientes retornarem. Ele é inovador, ele é criativo, ele é persistente, ele é focado, ele é cuidadoso. Olha só, isso foi uma entrevista feita há um ano atrás. Um ano atrás. Mas imagine aí esse pipoqueiro hoje. Ele está parado dentro de casa ou está vendendo a pipoquinha dele na praça? Mesmo com pandemia. Está vendendo a pipoca dele. E detalhe, cuidando das pessoas. Se nessa época que ele deu essa entrevista, ele já estava cuidando das pessoas, imagine agora, com a pandemia, o que esse cara não está fazendo. E a questão justamente de você vender vários produtos. No meu caso, por exemplo, eu tenho vários produtos. Tem a rede de capacitação, a Presta Mágica, a Leica Personalizados, meus atendimentos de coaching. Porém, não é para qualquer pessoa fazer isso. Porque você tem que ter o planejamento. Além de demandas, tarefas, você saber dividir a demanda, você saber se deslocar para cada coisa, tem a questão financeira. Para você não deixar embolar a questão financeira. Cada negócio desse tem uma conta. Cada negócio desse tem uma conta separada. Cada negócio desse aí tem uma atividade dentro do CNPJ. Para que eu venha exercer cada coisa de forma separada e sem misturar uma coisa com a outra. Então tem que ter esse planejamento. No caso dele, ele mesmo disse, eu quero ser identificado como o melhor pipoqueiro da região. E olha só,
a ideia dele de ganhar um dinheiro para sobreviver, que com certeza é para sobreviver, mas pela quantidade de inovação, de criatividade que ele utiliza no negócio desse, o que é que ele tem? Oportunidades. Então, o empreendedorismo, sendo bem feito, ele traz grandes oportunidades para a sua vida. Ele pode viajar para fora da cidade dele, do estado dele, para prestar palestras. Então, como um ponto interessante no filme, você pode perceber o cuidado que ele tem do produto, a atenção que ele dá aos clientes, a preocupação que ele tem depois que o cliente consome o produto, pós-venda, na realidade, a visão de negócio, a preocupação com a qualidade. Não vou usar óleo de soja, eu utilizo para meus clientes óleo de girassol, ou falou algumas outras coisas lá que eu não entendo. Mas ele tem esse cuidado. Então, eu quero que vocês entendam que empreender não é somente você abrir o CNPJ, botar seu produto na rua, é administração, planejamento, cuidado. E ó, lembra que eu falei? Antes de atingir o cliente, atinge o ser humano. Ele não está atingindo o ser humano? Eu vou ser sincero. Quando eu vi aquela pipoca pronta, a boca encheu d'água aqui. Já começou daí. Segundo, quando eu vi o cuidado que ele tem, a qualidade, o fardamento, tudo, deu vontade de comprar pipoca. E a gente não acha, realmente. É raro você achar um atendimento desse. Outro dia eu estava aqui em Valença, andando no calçadão, e aí me deu vontade de comprar um salgado na rua. Normalmente, salgado de rua, a gente já fica com preconceito. Ainda mais pelo preço, né? R$1. E aí a gente já fica com ele, será que é bom? Eu comi o salgado, muito bom. Depois, o cara chegou com álcool gel, pediu para abrir a mão, passou álcool gel, pronto. Olha o cuidado que o cara teve comigo. Eu retornei lá? Retornei lá. Detalhe, tinha uns 3 vendendo ao redor dele. Mas eu agora só vou nele, pelo cuidado que ele tem comigo. Pela atenção. Então, primeiro ele atingiu o meu ser humano, para depois ele me atingir como cliente. Então, vocês têm que ter essa visão também do empreendedorismo. Vocês, professoras, vocês têm que atingir primeiro o ser humano dos seus alunos. Atingir o ser humano da gestão da escola. Para depois vocês atingirem os alunos, os clientes. Com certeza, o feedback negativo vai diminuir bastante. Porque o professor escuta. O professor tem muito feedback negativo. É coordenação que chama. Deixa eu te falar, olha, o aluno veio aqui, fez uma queixa, falou isso, não sei o quê. Não. Você tem que ser a professora exemplo. Como ele mesmo disse, eu quero ser reconhecido como o melhor pipoqueiro da região, a melhor pipoca da região. Vocês têm que marcar a faculdade que vocês dão aula, a escola que vocês dão aula, como melhor professora daquela instituição. É isso que vocês têm que fazer. A gente já falou sobre etiqueta empresarial, vestimenta e tudo. Vocês serem o diferencial, mesmo que o mundo esteja totalmente contra a forma que você está querendo andar. Não vá com todo mundo. A gente aprende isso desde pequeno, né, na realidade. Minha mãe sempre disse para não ser igual a todo mundo. Não, realmente, não seja igual a todo mundo. Então, em qualquer definição de empreendedorismo, encontra-se pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedorismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o foco de empreender. Antes disso, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu quero que vocês entendam o conceito de comportamento, a necessidade do comportamento ser visível em algumas práticas. Conceito apenas em ser inteligível, de maneira subjetiva, abstrata. De grosso modo, o comportamento é a ação em si. O comportamento é como você vai agir, é a prática, é na prática que você vai mostrar o seu comportamento. Estão me ouvindo? Não vou mentir, eu tô com medo, viu, da chuva. Eu tô com medo dessa chuva
atrapalhar a nossa aula. Todo mundo está me escutando? Gelei agora, não vou mentir. Gelei, porque deu uma pane aqui na questão da internet. Tô até sem graça. Mas a internet está caindo. Vamos torcer que sobreviva até o final dessa aula. São 19h06. Acho que a gente consegue encerrar essa aula tranquilamente. Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas justamente como empreender. Como vou trazer para vocês aspectos. Um deles é justamente esse aí. Iniciativa para criar e inovar. Precisamos ter iniciativa para criar e inovar. Fique tranquilo, acontece. Obrigado. Denise sempre me acalmando. E quando eu falo dessa iniciativa, eu quero dizer o seguinte, inovar, paixão pelo que você faz. O empreendedor tem gana pelo que ele sonha e faz. Ele não desiste. Olha só, todos aí empurrando seus objetivos. Ele persiste e quer a qualquer custo gerar algo novo e criar uma inovação, uma oportunidade de negócio. O empreendedor, ele tem isso, ele tem essa sede sempre de criar, inovar. Nesse período de pandemia, vou ser sincero para vocês, como o curso está fechado, como não está tendo aula presencial, então eu, a princípio, comecei fazendo vários cursos online, vários. E olha, cursos assim, cursos caríssimos, e que eu paguei preço de banana. R$1. Teve curso que eu paguei R$1. Teve curso de R$5.000, eu paguei R$99. Teve curso de 4.500, Bruna até prova, ela está aqui comigo. Nós fizemos uma formação de Business e Executive Coach, onde um curso desse custa R$4.500. Saiu quanto para a gente, Bruna? Nada, zero. Então, nesse período, eu estou fazendo isso. Da mesma forma que eu estou percebendo que vocês estão fazendo. Vocês estão tendo esse curso comigo gratuitamente, justamente porque, mesmo que esse curso fosse pago, vocês iriam avaliar o peso do conteúdo, vocês iriam avaliar o preço normal dele e pronto, vou tá o preço banana, eu vou pegar, porque é uma oportunidade que eu estou alcançando para criar e inovar. Então, o empreendedor ele tem sempre está criando e inovando, sempre está trazendo coisas novas para o seu negócio. Utilize recursos de forma criativa. O que a gente está fazendo aqui agora? Está tendo uma aula que era para ser dentro de uma sala, onde eu cobraria por cada hora R$20, a inscrição por pessoa, R$20 por pessoa, para assistir uma palestra dessa, por exemplo. Estou colocando um preço por baixo, R$20. Mas eu teria custo com energia, teria custo com aluguel, tudo isso. Então, o que eu estou fazendo? Utilizando o espaço residencial e aproveitando a tecnologia, o recurso que eu tenho de forma criativa. Utilize o que você tem ao seu redor. Utilize as ferramentas que você tem. Utilize o recurso de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. A condição de empreender, muitas vezes, não dispõe de todos os recursos necessários ou de maneira abundante para a criação. Teve um aluno um cliente coach. Ele quer se tornar coach, ele quer abrir assistência técnica de celular dele. E aí ele falou para mim, eu perguntei para ele, qual o passo que você precisa tomar? Preciso que acabe a pandemia, preciso comprar móveis novos, preciso fazer acontecer. Vem cá, você abriu uma assistência. Você tem bancada de manutenção? Não. Aí por que você não... Caiu novamente. Peço um pouquinho de paciência para vocês. Está acontecendo o que eu não queria. Consegue me escutar? Podemos continuar? Alô, alô? Tá beleza? Então,
eu falei para ele, por que você tem algum material guardado no fundo da sua casa? Ele falou para mim que tinha uma porta velha, tinha alguns materiais. E eu, por que você não pega essa porta velha? O que você pode fazer com ela? Ele parou, pensou, disse que olhou lá para a porta, chegou na videochamada e falou comigo, Rafael, eu posso transformar aquela porta em uma bancada de manutenção e botar um emborrachado em cima. Pois é. Então, aproveite o período de pandemia e faça um catado na sua casa. Veja o que você pode utilizar de recursos que você já tem e trabalhe esses recursos de forma criativa. É isso que eu falei para ele e repito para vocês também. Usem o que vocês têm em mãos de forma criativa. Vou acelerar um pouquinho por causa da internet. Aceita assumir riscos. Oi. Voltei. Acho que agora não cai mais, não. Consegue me ouvir? Edileide? Beleza. Eu agora derrubei a internet local, que está oscilando, e transformei meu celular em roteador. Então, estou utilizando a internet do celular. Justamente, é isso que eu também... O empreendedor, ele tem que ter raciocínio rápido. Ele tem que ter foco na solução. E é o que a gente tenta fazer, né? Vou abrir aqui o slide para vocês. E o empreendedor, ele também aceita assumir riscos. Vocês têm coragem de assumir riscos? Sejam sinceras. O empreendedor, ele aceita esses riscos e a possibilidade de fracassar. Nem sempre suas ideias, nem sempre minhas ideias, elas vão dar certo. Existe a possibilidade de fracassar. Para inovar e criar algo, o empreendedor sempre se posiciona com o risco e o fracasso. Sempre o empreendedor ele tem que estar em situação de risco e sabendo que em momentos vão ter situações de fracasso. Tendo essa visão de oportunidade e risco, ele persiste e enfrenta o cenário até o fim, de alcançar o êxito. Inúmeros são os exemplos de empreendedores que fracassaram na primeira, segunda e terceira tentativa, em um dado momento aí da vida. Quantos empreendedores a gente conhece? Eu falo empreendedores assim pequenos, parentes nossos. Além disso, o empreendedor, ele tem a motivação para empreender. A motivação de empreender sempre está em um nível alto, seja por necessidades, motivados pela falta de alternativa satisfatória, de ocupação, de renda, ou seja, por uma visão de oportunidades. Motivados para a percepção de uma oportunidade no mercado. Ele sempre tem que estar motivado, está todo gás. Quer ver um exemplo? Na rede de capacitação, eu perguntei para minha sócia, o que é que você acha da gente abrir uma turma de atendente de farmácia? Não, procure outro curso, porque atendente de farmácia, já tem muita farmácia aqui, quem é que vai querer fazer curso para virar atendente de farmácia? É justamente isso. O público, ele vai ver aonde o mercado está crescendo e ele vai buscar emprego naquilo. Porém, para você ser atendente de farmácia, você tem que aprender a mexer com o balcão, você tem que mexer com prateleiras, você tem que saber os tipos de medicação, tudo isso. Então, a probabilidade dele procurar um curso é grande. Então, eu vou desenvolver o material, vou chamar uma farmacêutica que queira dar aula e ela vai desenvolver esse material junto comigo. Sentamos, desenvolvemos o material, criamos a apostila, colocamos, ainda tem esse detalhe, da rede de capacitação tem apostilas próprias. Então, criamos a apostila, colocamos essas apostilas expostas, divulgamos o curso de atendente de farmácia e a turma começou com 8 alunos fechados. Lembra que eu falei? Turma reduzida, no máximo 8 alunos? 8 alunos fechados essa turma, já com 2 na espera. 10 no caso. Só que eu não posso botar mais de 8. Então, abrimos uma outra turma. E foi o curso que mais teve procura naquele período. E a cada esquina, aqui na cidade, se abre farmácia.
E as pessoas buscam, em primeiro lugar, curso de manutenção de smartphone. Em segundo lugar, atendente de farmácia. E assim vai, ó, cuidador de idosos, operador de caixa e outros cursos. Então, minha motivação para que meu negócio cresça é sempre 100%. Nunca abaixo de 100%. O empreendedor está sempre em ação, motivado com isso. A motivação move o empreendedor. Tipos de empreendedores. Vamos lá. Empreendedor de negócios, empreendedor interno e empreendedor comunitário. Empreendedor de negócio é aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. Empreendedor interno é o indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa e o negócio, mas ele não é o dono. Ele ajuda empresas de outras pessoas a crescerem. Aquele que promove mudança, ou melhor, o empreendedor comunitário é aquele que promove mudanças, recursos e constrói em benefício da comunidade, normalmente voluntários, é um terceiro setor no caso. Ele sempre vai estar ajudando aquele grupo, aquela comunidade a crescer. São as ONGs também. As ONGs também estão classificadas junto com o empreendedor comunitário. Características do comportamento empreendedor. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer um resgate sobre a diferença entre o conceito e o comportamento real. E aí eu quero que vocês peguem cada tópico desses, peguem um pedacinho de papel, um bloquinho e coloca, pô, esse aqui eu tô bem. O que você se identificar, coloca lá, ok. Ou uma setinha para cima. O que você não se identificar, anota do lado e coloca a setinha para baixo. Tá certo? Vamos identificar se vocês têm comportamento de empreendedor e características. Busca oportunidades e tem iniciativa. Descobrindo e transformando oportunidades em produtos e negócios inovadores. Esse cara, ele faz coisas antes de ser solicitado, antes de ser forçado pelas circunstâncias. No desenvolvimento do seu trabalho, busca soluções inusitadas para problemas cotidianos. Aproveita oportunidades fora do comum para começar um projeto, conseguir auxílio, parcerias ou assistências. Quem se identifica, coloca a setinha para cima, um ok, e a gente vai identificando as pessoas. Correr risco calculado. O empreendedor não está em busca de aventuras, e sim de resultados nesse caso, descobrindo e transformando oportunidades. É necessário menos tempo para fazer algo de maneira certa. Então, esse cara, ele avalia alternativas e calcula riscos. Ele calcula. Ele assume o risco, porém calculado. Age para reduzir riscos e controlar os resultados. Coloca-se em situação que implicam riscos e desafios moderados. Quando chega a notificação aqui do Telegram, eu já fico assim, já tira minha atenção. Exigência de qualidade e eficiência. Exceder padrões de qualidade com menores custos. Este é o desafio. Então, esse cara, ele procura encontrar maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato. Agir de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência. Ele procura também desenvolver ou utilizar padrões para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente combinados. Quem se identifica, coloca a setinha para cima. Quem não se identifica, setinha para baixo. Opa! Persistência. As estratégias mudam com as circunstâncias. Seja persistente, não teimoso. E aí eu coloquei aqui uma mensagenzinha abaixo, deixa eu tirar minha imagem aqui. Nada está em nosso poder como a própria vontade. Santo Agostinho.
E aí eu vou enfatizar o seguinte: nesse tópico, a pessoa ela procura agir diante de um obstáculo significativo, agir repetidamente ou mudando de estratégias a fim de enfrentar desafios ou superar obstáculos. Ela também faz um sacrifício pessoal ou depende de um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Ela não consegue sozinha, mas ela persiste e procura meios para isso. E por que eu coloquei ali dizendo não teimoso? Porque o teimoso ele não é somente persistente. Ele também, além da persistência, ele tem uma pequena falha, que é a questão da... Como é que eu posso dizer? A questão de gastar um recurso, uma força em algo que ele não vai conseguir sozinho. Então, você tem que ser persistente. Porém, você também tem que entender o seu limite físico, o seu limite psicológico, o seu limite emocional também para fazer. Então, não adianta você tentar fazendo nervoso as coisas, estressado, que você não vai conseguir. É melhor você passar para um colega, passar para um sócio, passar para um parceiro, terminar do que... E como diz o ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, o fato de você pedir ajuda não é que você está desistindo. Não, você é persistente, porém você está mudando um pouquinho a estratégia para isso. Comprometimento. Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, mas investimento. Assuma a responsabilidade pessoal para solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas. Colabore com seu empregado ou parceiro ou colega. Coloque-se no lugar deles, se necessário, para terminar uma tarefa. Esforce-se em manter os clientes ativos, os alunos, no caso de vocês, prós, satisfeitos, e coloque a boa vontade a longo prazo acima do lucro de curto prazo. Busque informações, ou melhor, cadê busque informações? Não. Estabelecimento de metas. Desafios de curto, médio e longo prazo são a sua estrada. Então, boa viagem. Estabeleça metas e objetivos que são desafiantes e têm significado pessoal. Tenha visão de longo prazo clara e específica. Estabeleça objetivos de curto prazo mensuráveis. Lembra? É mensurável? Pronto, posso realizar. Não está ao meu alcance, não é mensurável, pronto, por que eu vou gastar minha força nisso? Vou gastar minha energia nisso. Busque objetivos de curto, médio e longo prazo. E quando eu falo para vocês buscar, quando eu falo para vocês ter visão, é vocês colocarem no papel. É só o coach, eu como coach, trabalho a questão muito dos post-it. Então, eu coloco muito adesivozinho colado no meu home office, no meu espaço de trabalho, com objetivos. Cada cor significa uma coisa. Por isso que eu utilizei justamente essa imagem, coloridinha aí, pendurada, porque você visualizando seus objetivos, suas metas, você acorda criando foco de cumprir aquilo. E quando eu falo de curto prazo, não é você colocar um objetivo, vamos colocar aí, uma viagem para a Disneylândia, em curto prazo. Uma viagem para a Disneylândia, ela pede planejamento, ela pede recurso, ela pede tempo também para você juntar esse recurso. Ninguém viaja para a Europa da noite para o dia, a não ser os bitrilionários. Aí sim. Mas nós, classe média, classe até alta também, termina fazendo planejamento. Não é da noite para o dia que resolve a situação. Então, crie objetivos e metas, seja ela profissional, seja ela para lazer, seja ela em relacionamentos. Crie esses objetivos. 3 categorias: curto, médio e longo prazo. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Gravou? Espero que não.
Beleza. Ufa. Persuasão e redes de contatos. Esse é um ponto bom. Forme redes de contatos. Desperte e conquiste corações e mentes. A cada dia que eu acordo, eu procuro melhorar o meu network. A cada dia que eu acordo e saio, eu procuro aumentar a minha rede de contatos. Eu procuro justamente atingir, conquistar corações e mentes. E eu acredito que o de vocês eu estou começando a conquistar. Porque estamos no 3º dia de curso, onde começamos online com 3 pessoas somente que conseguiram entrar no Zoom, foram persistentes e estiveram na primeira aula. Os outros começaram a assistir depois a aula gravada, viu que valia a pena, então vou tentar essa persistência. Aí começou, foi aumentando no 2º dia. No 3º já aumentou um pouquinho mais. Então, eu acredito que eu estou aumentando o meu network, eu estou aumentando a minha rede de contatos com vocês. E conhecer também vocês, entrar um pouco mais nas atividades de vocês, também para mim está sendo gratificante e desafiador também, porque a área de exatas, estatística, chega a me arrepio. Porque eu nunca gostei da área de exatas, eu sempre gostei da área de humanas em si, e na área tecnológica também. Mas estatística já é um pouquinho complicado. Alguém escreveu alguma coisa. Denise dando risada. Então, conhecer um pouquinho mais essa área de vocês é legal. Saber que vocês são professoras e tudo isso vai criando uma empatia, né? Eu posso chamar de empatia. E eu coloquei até uma mensagenzinha aqui do lado. Cadê? A liderança existe quando há um movimento em direção a um objetivo. Então, utilize estratégicas deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. Vocês podem fazer isso com seus alunos. Conte com as pessoas chaves como agentes para alcançar objetivos. Haja para desenvolver e manter relações comerciais. Então, quando você se aproxima, quando você cria... O que é empatia? É você sentir o outro. É você se colocar no lugar do outro. Então, quando você entra em uma sala de aula com esse pensamento, com essa visão de você se colocar no lugar do aluno, pode ter certeza, aquele bicho-papão de turma cheia, de 30 e poucos alunos, e que alguns ali podem me machucar verbalmente, podem me agredir verbalmente, isso tudo cai por terra. Você consegue, eu não digo enfeitiçar, mas você consegue encantar cada pessoa que está ali sentada. Você consegue conquistar cada pessoa, você consegue atingir o coração e a mente deles. Escreva isso aí. Desperte e conquiste corações e mentes. É a palavra-chave para o sucesso. E Bruna também, que é da área de coach também, serve o mesmo. Bruna compartilhou uma live comigo esse sábado, onde eu até comentei com as meninas sobre atitudes corajosas fazem pessoas corajosas. Então, o fato de você ter atitudes corajosas transforma você em corajoso. Então, a gente falou sobre medos e tudo, timidez. Então, se você se colocar no lugar do outro, você consegue conquistar. Então, isso funciona até para as nossas lives. Quando a gente entra em uma live, justamente se colocando no lugar do próximo. Entrando com um sorriso, perguntando como estão, agradecendo por estarem ali naquele momento com você, pedindo paciência. Nesse instante, eu acabei de pedir paciência para vocês, porque a internet local aqui está oscilando. Então, começou a cair, então eu fiquei com medo de vocês irem embora, me deixarem aqui. Então, o que é que acontece? Eu pedi paciência para vocês também já tiveram empatia com o meu povo. Me coloquei no lugar de Rafael. Se fosse eu no lugar dele, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho para ver se ele volta. Pelo menos, pensamento de mágico. E outra, só para terminar aqui, essa questão da liderança. Quando você se coloca no lugar do outro como líder, você desenvolve uma equipe melhor.
você desenvolve um grupo, um time melhor, um time mais ágil, um time com mais responsabilidade, um time comprometido, não tem aquele negócio de, como se fosse trabalho de faculdade, de colégio, de, eu vou ficar só no slide, vou deixar o povo lá se matando para fazer o trabalho. Não. Quando você conquista o coração e a mente, você entra em um nível de liderança colaborativa. A verdade é essa. Independência e autoconfiança. Eu gosto muito dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem do leão, do gatinho se vendo como leão. Então, errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Então, o empreendedor, como a gente citou no início, hoje muita gente se tornou empreendedor. Vendedoras de roupa se tornaram empreendedoras. Consultoras da Avon hoje são empreendedoras natas. Então, essas pessoas começaram como? Às vezes uma necessidade, começaram com a necessidade de vender um produto, de entrar em um Avon, por exemplo, de uma Natura. E quando ela se viu dentro daquele grupo, ela começou a receber palestras, treinamentos de autoconfiança, independência, e começou a perceber, poxa, eu posso ir muito mais além, eu não sou somente um gato, eu não sou somente uma gatinha, eu sou uma leoa, eu sou um leão, eu vou rugir alto, e o meu rugido vai fazer com que meus clientes me enxerguem, meus clientes percebam o quanto minha juba é bela, o quanto minha juba é dourada. Cada uma de vocês aqui são leoas. Cada pessoa que está aqui nesse grupo, eu vou falar no feminino porque só tem mulher aqui praticamente, o Gabriel saiu. São leoas. Todas vocês. Vocês podem achar que são gatinhas, mas vocês são muito mais do que isso. Vocês são leoas. Vocês podem rugir mais alto em sala de aula. Vocês podem rugir mais alto nas consultorias que vocês fazem. Vocês podem rugir mais alto como coach também. Eu falo como coach porque a Bruna está aqui com a gente. Então, todas vocês têm uma capacidade de empreender, uma natureza de empreendedora nata em vocês. Uma capacidade de liderança dentro de vocês. E o melhor, todas vocês, e eu afirmo isso com todas as palavras, todas vocês podem atingir uma independência pessoal. Uma independência que quando você se olhar no espelho, eu estou dependendo de quê? Eu utilizo muito a história da águia e da galinha. A galinha, ela sempre tem tudo na mão. A galinha espera o dono, o cuidador, jogar a comida para ela no chão. A galinha anda com a cabeça baixa. A galinha anda no chão. A galinha, muitas das vezes, quando não tem a comida, ela fica catando, ciscando migalhas. Já a águia, não. Já a águia, ela voa alto. Ela é livre, independente. Já a águia, ela busca, ela tem uma autoconfiança. Ela confia tanto nela que ela dá cada voo rasante. E quando ela está com fome, ou ela precisa alimentar os filhotes, ela desce e ela vai atrás da presa. E nisso que ela vai atrás da presa, ela caça. Ela escolhe a melhor comida, a melhor carne, a melhor presa. A águia, o que ela faz? Ela vai em outros horizontes. Ela não para. Ela não fica presa em um determinado local, em um cativeiro. A águia é livre. Porém, ser águia, pessoal, dói. Porque uma descida dessa,
para buscar a presa, ela se bate com galhos. Ela se machuca. Ela cai. Ela pode ser caçada, ela pode ser morta. Ser águia dói, ser águia sangra. Mas ela não deixa de ser águia. Ela não vira galinha. Ela não desce e fica lá. Mesmo que ela se machuque, uma hora ela vai levantar. Uma hora ela vai voltar e voar. E quando ela voar, ela vai para um nível que nenhuma ave chega. E aí eu pergunto para vocês: vocês são águias ou são galinhas? Vocês são gatas ou são leoas? Escreve no chat para mim. Compartilha comigo. Eu quero saber o que vocês são. Através desses dois exemplos que eu trouxe, do gato e do leão, da águia e da galinha. Quem são vocês? Que natureza vocês têm? Busca autonomia em relação às normas e controle dos outros. Não se deixe levar por opinião de ninguém. Quando acreditar na ideia, mantenha seu ponto de vista, mesmo diante do resultado baixo do esperado. Na live que eu fiz com Bruna, eu falei isso. Eu disse, muitas pessoas, elas têm a ideia, elas têm um plano, mas elas deixam no papel. Muitas ideias dessas pessoas têm a certeza que se colocar em prática, vai dar certo. Mas a pessoa fica repensando o tempo todo naquilo. E nesse repensar, sabe o que acontece? Você desiste. Abre a oportunidade para a concorrência pensar mais rápido na sua ideia e começar a aplicar. Quero ser leoa. Você já é uma leoa, Gessinaldo. Só que você não enxergou ainda isso. Você não percebeu que você já é uma leoa. Você já é águia. Todas vocês já são águias. Todas vocês já são leoas. Todas vocês. Também não enxerguei minha águia. Maristela, sabe o que você faz? Pega um papel. Qual é o nome desse curso? Habilidades e atitudes vencedoras. Quais são as habilidades que você tem? O que é que você sabe fazer que ninguém sabe? Anote no papel isso. Olhe para esse papel depois. Reflita sobre as suas habilidades que só você sabe. O que é que as pessoas falam que Maristela tem de especial? O que é que as pessoas falam que Maristela sabe fazer? Por que as pessoas te procuram? Anote tudo isso no papel. Isso faz você uma leoa. Isso faz você uma águia. Comece a enxergar dessa forma. Porque o nome desse curso é Habilidades e Atitudes Vencedoras. Por isso que eu começo sempre o curso com aquele vídeo de ser vencedor. Quem não prestou atenção ainda, amanhã chega às 18 horas em ponto, vocês vão assistir esse vídeo. Quando acreditar na ideia, mantenha a sua ideia, não descarte não. Expresse confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar desafios. E outra coisa, eu sempre digo uma frase para meus coaches, meus clientes, que eles dizem: ah, Rafael, eu não vou fazer porque eu não tenho confiança naquilo. A confiança vem através da atitude que você tem. E outra coisa, coloca uma coisa na sua cabeça: perfeito só Deus. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém faz a sua área de forma perfeita. Nem você. Perfeito só Deus. Porém, uma coisa eu digo para vocês: feito é melhor do que perfeito. Vá lá e faça. Eu sempre uso essa frase: vai lá e faça. Não deixe de fazer. Denise, não vejo águia nem leoa. Boa dica. Vou colocar no papel. Deixa eu te falar. Se você não vê águia nem leoa, no lugar da águia você está vendo uma galinha. Se no lugar da leoa você está vendo uma gatinha. Então,
Você quer continuar como galinha? Você quer continuar como gatinha? Se sim, tudo bem. A galinha, ela tem uma zona de conforto, ela tem uma proteção. Ela fica em um galinheiro, ela fica protegida. Não entendo mal o sentido. A gatinha, ela fica dentro de uma casa, ela fica protegida, numa zona de conforto. Mas, quando você se vê como águia, você pode sair daquela zona, você pode atingir novos rumos, novos horizontes. E quando eu digo para vocês que eu vejo vocês como águia, como leoa, não é uma fantasia que eu crio, não. É pura verdade, sabe por quê? Porque vocês saíram da zona de conforto de vocês já. Agora, o que vocês têm que parar de fazer é utilizar o não. Eu não consigo, eu não vejo, eu não posso. Tira o não da frase de vocês. Eu posso, eu consigo, eu me vejo. Porque eu digo para vocês isso, vocês são águias e vocês são leoas. Porque vocês estão aqui agora, 19h43 comigo. O que vocês fizeram durante o dia? Bastante coisa. E o que vocês ainda têm para fazer? Bastante coisa. Então, o fato de vocês estarem aqui comigo, tendo essa aula, já é uma saída da zona de conforto de vocês. Já é uma iniciativa de que vocês não aceitam ser mais uma na fila do pão. Vocês não aceitam. A verdade é essa. E o fato de vocês estarem aqui comigo aprendendo, buscando conhecimento, sentado na frente de um celular ou de um computador, é justamente porque vocês querem alcançar outros níveis. Quem alcança outros níveis? Águia. Então, a única coisa que vocês precisam fazer é isso. Tirar o não do vocabulário de vocês. Então, Maristela escreveu: também enxerguei minha águia. Também enxerguei minha águia. É isso. Denise: também vejo águia e leoa. É isso que vocês têm que fazer. Tirar o não. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Ou é uma alucinação da minha cabeça? Seja sincero. E eu digo para vocês, tem muitos empreendedores que tiveram esse mesmo pensamento que vocês. Eu não me vejo como águia. Não vai dar certo. Não sou para isso. Não dou certo para isso. Dá sim. Dá sim. E vocês já estão dando certo. Vocês já estão colocando para dar certo. O fato de vocês estarem aqui. O fato de vocês estar ensinando para vocês isso, até por isso que eu falei, seria uma forma de passar o empreendedorismo de uma forma diferente para vocês hoje. Vocês iriam aprender empreendedorismo de uma forma diferente. E eu sei a área de vocês, coach, professora de estatística. Então, eu sei a área de vocês. Mas com certeza, em algum momento nessa noite, passou ideias para vocês inovarem, ou em sala, ou na área de consultorias, ou na área até mesmo de empreendedorismo comercial, algum sonho que vocês têm de abrir algum negócio. Então, outra, todas vocês são criativas. E eu vou tirar estatisticamente por Denise, que eu conheço. O projeto dela mesmo. O projeto de colocar a caixinha de livro. Isso é uma iniciativa. É uma forma de empreendedorismo comunitário. Olha onde chegamos. Empreendedorismo comunitário. O fato dela buscar pessoas para rechear essa caixinha de livros. Sabe o nome disso? Iniciativa. Criatividade. Então, como é que você não vê a águia nem a leoa dentro? Você tem. Por isso que eu afirmo, todas vocês têm. Todas vocês têm essa leoa e essa águia. Basta tirar o não. Não posso, não consigo, não é para mim, não vou dar para isso. Não, esquece isso.
Eu posso, eu consigo. É isso que vocês têm que fazer. Então vamos jogar duro. Segundo, o sucesso pode vir para quem ousa buscar. Eu tenho uma palestra que eu ele mexe o ministro em Salvador e até online também, aqui em Valência também já fiz. Viva com ousadia. Excelente palestra. Onde eu ensino vocês a ter atitudes ousadas para vocês inovarem, vocês mudarem. Vocês reconfigurarem o mindset de vocês. Vocês aumentarem o nível de vocês. Porque essa leoa de vocês, a águia de vocês, lembra dos 85% do subconsciente? Essa leoa está lá. Temos que aumentar o nível dessa leoa para o consciente, dentro dos 15%. E vocês vão estar rugindo mais alto dessa forma. Então eu vou passar o último vídeo aqui para vocês. Prestem muita atenção nesse vídeo. Entendam que, da mesma forma que essas 10 pessoas conseguiram obter o sucesso, vocês também podem obter o sucesso. E quando eu falo isso para vocês, não é somente para motivar vocês, porque eu trago isso para minha vida. Todos os dias eu levo isso para minha vida. Vamos lá. Preste atenção.
Todos esses homens, eles pensaram o seguinte. Todos esses homens pensaram como águias. Todos esses homens pensaram como leão. Todos decidiram ser leão. Águia. Todos tiveram as características que a gente estudou essa noite. E a principal delas, persistência. Alguns fizeram parcerias, não conseguiriam sós. E aí, esse é o presente que eu trago para vocês. Para esse final de aula, eu trouxe esse presente, esse vídeo que eu escolhi a dedo. No meio de tantos exemplos na internet, eu resolvi trazer esse. Porque ele traz uma mensagem de cada empreendedor desse. E traz também um histórico passado de fracassos, decepções, ao mesmo tempo conquistas. E todos esses aí vocês conhecem. Grandes empresas, mas começaram de baixo. E todas vocês podem inovar, levar o melhor de vocês para a área de vocês. Deixar de ficar naquela caixinha fechada, deixar de ficar naquela zona de conforto. Sair, buscar novos rumos, que todas vocês conseguem. Então, esse é o presente que eu trago para vocês. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu quero que vocês abram um vídeo. Eu quero ver o rostinho de vocês. Para que a gente possa estar conversando nesse momento final. Onde a gente já está encerrando, né? Espero que ninguém saia. Quero ver vocês, quero ouvir um pouquinho o que foi essa aula para vocês. Não somente essa, mas os outros 2 dias. O que está sendo esses dias para vocês? Fala aí comigo. Conversa aí, solta aí o áudio. Edileide, que gosta de falar. Conversa um pouquinho comigo. Oi, gente, boa noite. Mostra seu rosto. Ah, não posso. Não estou com uma cara muito boa. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Hoje, a minha cunhada teve nenê. Então, eu hoje já corri para a maternidade, já voltei. Então, eu hoje estava no curso meio mais quietinha, não sei se você percebeu, porque eu estou resolvendo um monte de coisas. Mas, assim, eu não queria ficar longe, eu queria estar participando, porque está sendo muito importante. Está sendo enriquecedor, realmente. Ainda hoje de tarde eu conversei com as meninas, porque as estatísticas que estão aí são todas minhas amigas de trabalho e amigas pessoais também. E eu estava conversando uma coisa que um comentário de ontem, né, a respeito da laranja estragada, né, uma situaçãozinha que aconteceu. E aí eu conversando com elas que a gente tem que lembrar disso e não deixar que a laranja estragada do outro lado estrague o nosso cesto de paz, de tranquilidade, né? Então, eu estou aprendendo e eu já comecei a colocar assim, ó, eu tentei colocar em prática hoje o planner, não funcionou, tá? O bebezinho chegou assim, né? Meio sem esperar, me fugiu um pouco, mas eu estou tentando fazer com que eu realmente planeje meu dia, porque eu tenho uma agenda que faz minha agenda por mês, as reuniões, as coisas que eu tenho. Mas como você comentou, da gente planejar tantas coisas pessoais, coisas profissionais e delimitar, né, um tempo, isso eu não fazia. E eu tô tentando, ia tentar hoje, não consegui 100% hoje, mas a partir de manhã eu vou fazer, para tentar planejar, para otimizar melhor meu tempo, para eu realmente poder dizer que eu sou uma pessoa organizada. E aí vai, como você falou, eu vou ganhando em várias esferas, né, da minha vida. Acho que E era isso. essa questão do planner, qualquer dúvida também você pode me chamar no privado do WhatsApp, tudo que eu posso estar te ajudando. Rafa, não estou conseguindo aqui, eu estou tendo dificuldade, eu ainda não consegui me familiarizar com o planner. Talvez o que eu vou mostrar para vocês amanhã seja até melhor, se vocês me lembrarem. Me lembra amanhã que minha cabeça é a mil. Se eu lembrar também de colocar no planner, eu mostro para vocês. Mas se eu esquecer, podem me lembrar. E aí, talvez seja até uma maneira mais fácil de vocês organizarem o tempo de vocês. Mais Tá alguém? certo. Denise, Andréa, Maristela, Bruna.
Eu acho que... Não pode falar, fale dele. Não, falei, vai. Acho que é ímpar. Não, eu só liguei a câmera rapidinho. Não estou também bem apresentável hoje, não, porque a gente fica em casa sem intenção de aparecer, mas como eu estou aparecendo pela primeira vez, é só para dar um oi. E, enfim, só para dar meu depoimento um pouquinho, eu fui persistente, porque desde o primeiro dia que eu estou tentando, e não conseguia, e a plataforma não baixava, e aí tinha que baixar para o celular, e meu celular não tinha memória, e o computador dizia que ia, mas não ia. Ontem eu ainda assisti a do primeiro dia, hoje não tive tempo de assistir a de ontem, porque eu fiquei empenhada em tentar resolver esse problema, e aí perguntava para as minhas colegas, para a Denise, para a Edileide, todo mundo tentando me ajudar. Aí foi quando Denise sugeriu, né, que eu visse se não era o problema do navegador, porque no Chrome não ia de jeito nenhum. Aí eu troquei o navegador, hoje passei a tarde toda ansiosa para ver se na hora que disponibilizasse o vídeo, né, eu ia conseguir entrar. Mas foi legal. Aí, então, assim, a perseverança bateu aqui. Legal, legal. E o apoio das colegas que ficavam me cobrando, você não vai participar? Eu estou tentando. Quem já conseguiu, Mas a tendência é te ajudar. Não, na verdade, eu tenho pouquíssima, apesar de ser da área de exatas também, pouquíssima habilidade tecnológica, então a gente ia na tentativa e erro, mas que bom que deu certo. Aí eu já estou sabendo do planner, né, que as colegas Quando você assistir a mas aula, você vai entender melhor. Isso, eu vou assistir. Em relação a esse conteúdo de hoje, o que é que você achou, Maristela? Seja sincero, você deve ter ouvido falar em empreendedorismo em algum momento da sua vida. Sim, eu não tenho essa característica. Eu não sou uma pessoa empreendedora. Eu sou muito pé atrás, meio cética, meio receosa com me aventurar em novas conquistas. Mas a gente, independente da fase da vida que a gente está, é importante a gente tentar, né? Sim. Tentar e perseverar naquela tentativa e não desistir fácil. Eu não sou de participar desse tipo de cursos, de dinâmica, não é muito a minha. Mas o que a gente não faz influenciado pelos amigos, né? Está sendo bem legal. Que bom. E assim, eu tento trazer um empreendedorismo justamente mexendo um pouquinho também com o autoconhecimento, para que a pessoa que não tem atitude empreendedora, mas ela pode inovar, ela pode criar na área dela também. Então, acredito que vai servir alguma coisinha nesse conteúdo para suas aulas, para o seu trabalho diário. E a questão de organização da vida pessoal também, né? Não, na profissional, principalmente, bem mais do que na pessoal. Legal. Eu conto com isso. Obrigada. Eu agradeço a você. Bruna, deixa eu te falar, solta seu vídeo aí, solta seu áudio. E, se eu não me engano, você tem um planner, não tem, Bruna? Fala aí com a gente, solta aí esse áudio, esse vídeo. Todo mundo quer conhecer você, quer te ver. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Ah, não, me ver não vai ver, não. Eu já estou de pijama. Vamos lá. Não. Fala aí sobre essa aula de hoje, o que foi que você achou? Então, eu adorei a aula. É bem, como posso dizer, é o que a gente está vivendo. Microempreendedores. Eu comecei agora com empresa também. Então, é fundamental a gente ter uma noção do que é. Existem vários tipos de empresas, para vários ramos. Eu estou começando agora. Eu tenho uma empresa só minha, não tenho ninguém trabalhando, que na verdade é de consultoria também, né? Mas assim, é a primeira aula que eu estou assistindo também. Eu tive problema também com os aplicativos, instalei sem querer. Sem querer não, instalei já no meu celular. Não conseguia entrar de jeito nenhum. Depois de um tempo eu consegui entrar e estou na aula até agora. E daqui a pouco já vou começar outro curso. Massa. Mas Bruna, eu me gostei. tira uma dúvida. Se eu não me engano, você comentou comigo que você tem um planner na plataforma Hotmart.
Ou eu estou errado? Sim, sim, tenho. Tenho um planner lá no Hotmart, tenho. E eu já utilizo esse planner, eu já tenho algum tempo. Só que assim, eu gosto de fazer o meu próprio planner. Existem milhares para vender, mas eu gosto de fazer o meu próprio. Então eu tenho 3 próprios e um que eu ganhei. E utilizo todos. É como se fosse uma agenda, é como se fosse aquele aplicativo que você passou, acho que foi Isso. ontem ou hoje o link. Eu também instalei ele, é maravilhoso. Aí eu fico usando tanto o celular quanto no próprio papel. E no Hotmart eu fiz um planner e está disponível para venda. E eu falo para todo mundo, gente, é bom ter um planner, não sei o quê. Aí o povo, é tipo uma agenda. Eu falei, não, não tem nada a ver com a agenda. Eu Organiza a amo o sua vida planner. toda, 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 toda. Me ajuda bastante o planner. Então, Bruna, eu vou Sim, te dar autorização para que você possa estar colocando o link do planner, caso as meninas queiram conhecer, caso as meninas queiram adquirir. Então, você está autorizada no uhum, grupo do WhatsApp a divulgar o link de venda do planner. certo, Porque, eu vou postar. como você mesmo falou, você tem vários. Então, nisso que você tem vários, provavelmente você escolheu o melhor justamente para colocar na Sim, plataforma. exatamente. Eu peguei um pouquinho de cada do que eu utilizo e coloquei lá na plataforma e montei um só. Então, acredito que vai servir bastante para as meninas. Então, se vocês quiserem Sim. aguardar, eu tirar foto do meu, que o meu é físico, eu gosto do físico. O seu dá para imprimir Uhum. também? Sim, dá para imprimir também. Massa. Porque Eu como também são gosto de físico, eu gosto do papel professoras, também. então com certeza elas vão querer imprimir e gastar papel. Sim. Mais alguém quer fazer algum comentário? Denise que ia falar, ficou no para o ímpar. Não, só ia falar que, no nosso caso, eu tenho um planner faz mais de um ano que eu comprei. Eu não abri ainda. Ele tá lá, guardadinho. Aí eu sempre vou fazer. Hoje até a gente estava conversando sobre isso. E eu acho que o fato da gente estar fazendo, nós 5 estarmos fazendo os cursos juntos, acho que é bom, que daí uma acaba puxando assim a outra. É uma coisa que a gente faz bastante coisa assim juntas e durante o dia a gente comenta também. Então acho que está sendo bom. Legal. Legal. Então, o planner que você tem agora vai começar a ter utilidade, com certeza. Mais alguém quer fazer algum Espero. comentário? A Andrea ficou calada. A Andrea escreve mais do que fala. Meninas, deixa eu falar. Eu quero agradecer, imensa gratidão a vocês, por vocês estarem aqui comigo. Eu quero convidar vocês para continuar esse curso amanhã, depois de amanhã. Faltam somente 2 dias. Devido a esse problema de conexão, Maristela conseguiu hoje. Edmeia, seja muito bem-vinda, entrou agora no finalzinho da aula, mas eu vou ainda continuar colocando essas aulas no YouTube para vocês até mesmo divulgarem. Vocês podem compartilhar o link da aula com outras pessoas. A diferença é que no final dessa semana, no sábado, eu vou disponibilizar um link para uma avaliação. Nada mais justo, já que tem muita gente assistindo pelo YouTube e eu não vou ter o controle disso. Então, vamos supor, Maristela lembrou de um sobrinho que pode assistir, é um conteúdo interessante. Então, ela vai chamar esse sobrinho para assistir, ele vai assistir e não é justo ele assistir todas as aulas e não receber o certificado. E para ele receber o certificado, como é que eu vou ter a certeza de que ele assistiu às aulas? Eu vou disponibilizar um link para uma avaliação, onde, não se preocupe que não é uma prova de bicho de 7 cabeças, não tem muita questão, não vai ocupar muito tempo de vocês, é um pouco de cada dia de aula, e toda objetiva, onde o aluno atingiu 70%, ele merece o certificado. Abaixo de 70%, eu entendo que ele não assistiu às aulas. E ele chegou lá e foi marcando todas as opções. Marcou uma opção de cada questão. Então, nada mais justo definir a partir de 70% recebe o certificado. Para receber o certificado, tem que fazer essa avaliação. Essa avaliação eu vou disponibilizar no sábado de manhã e ela vai estar aberta até o domingo de noite. 1 dia e meio, praticamente, para vocês fazerem essa avaliação. Por que 1 dia e meio, Rafael?
justamente porque Maristela pode ter um compromisso de manhã, Bruna pode ter um compromisso pela parte da tarde, ou então até o dia inteiro do sábado, e não ter tempo para fazer essa avaliação. Então, nada mais justo eu disponibilizar esse link, porém, eu vou disponibilizar esse link no grupo do WhatsApp. Então, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, me chama no privado do WhatsApp, me chama no direct, me chama no meu Instagram, que eu vou mandar para vocês o link do grupo do WhatsApp. Só vai receber o link quem está no grupo do WhatsApp. Vamos supor que a Edileide, ela lembrou de alguém, chamou para o curso, a pessoa somente assistiu no YouTube. Se você lembrar e a pessoa não quiser entrar no grupo do WhatsApp, não tem problema, mas você tem que lembrar de mandar o link da prova para essa pessoa, tá certo? Então, espero vocês amanhã com mais novidades. Gratidão a todas vocês. Um forte abraço para todo mundo, beijão.